Seja bem-vindo, aluno IMD, a mais uma aula de História. Eu sou o professor Jackson, seu professor de História, e nós estamos aí numa sequência de aulas dentro do período regencial e nós vamos falar sobre as revoltas regenciais, que foram esses conflitos armados populares que aconteceram nesse período de 9 anos entre os governos de Dom Pedro I e Dom Pedro II, quando os regentes governavam o Brasil. Foi um período terrível, um período extremamente complicado, né? Onde a fome e vários outros problemas fizeram com que populações inteiras se revoltassem contra o governo daquela época. E hoje, de forma muito especial, nós vamos falar sobre a revolta que ficou conhecida como Cabanagem, que começou aí no dia 7 de janeiro de 1835 e durou bastante tempo. Foi bastante tempo mesmo. Você vai ver no decorrer dessa aula que foi um período extremamente complicado em que muitas vidas se perderam, tá joia? Período importante para a história do nosso poderosíssimo Brasil. Então vamos lá? Vamos caminhar junto aí? Então, antes de nós falarmos especificamente da Revolta Cabanagem, eu gostaria que você entendesse como foi, qual era a configuração do Brasil nesse período, da história do Brasil. Então, o Brasil, pessoal, nesse período não era da mesma forma que nós conhecemos hoje. O Brasil passou por várias e várias mudanças. Então, esta revolta, conhecida como Revolta Cabanagem, aconteceu na província do Grão-Pará, que atualmente, hoje, pega Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, tá? E acho que pega mais coisa ainda, hein? Vai mais além do que isso que eu estou passando para você. Então foi uma região, uma revolta popular que aconteceu numa região extremamente grande do Brasil. Durou aí 5 anos, tá? Período de 5 anos de revolta, 5 anos de luta, 5 anos de rebelião, e os motivos que tudo isso aconteceu nós vamos ver. Tá? Vamos ver, um dos motivos é esse aqui, ó. Tá? Eles tinham como objetivo a independência da região. Se tivesse dado certo, eu já estou dando spoiler para você do que vai acontecer lá no final. Tá? Se tivesse dado certo, essa região seria um dos maiores países do mundo hoje. Só para que você entenda o tamanho do negócio, como era grande o intentos aí dos povos revoltosos. Tá? Eu trouxe para você ver no mapa do Brasil uma configuração um pouco mais atualizadinha aí, ó, tá? Separado por regiões. Tá? Então, esses estados, você vai ver que não está configurado ali Rondônia. O Mato Grosso vai até onde é Rondônia hoje, né? Que onde é Rondônia hoje, antigamente era território de Mato Grosso, anteriormente foi território de São Paulo. Depois, onde é Porto Velho, era Amazonas, né? Inclusive, Porto Velho era território da cidade de Humaitá. Tá? Mas antes, nesse momento que acontece a rebelião, era território do Mato Grosso. Se você dá uma analisadinha lá em Santa Catarina, ó, tá faltando metade de Santa Catarina. O que aconteceu com metade de Santa Catarina que não existe ali naquele mapa? Pertencia ao Paraguai. O Brasil vai tomar posse desse território na Guerra do Paraguai e depois ainda na Guerra do Contestado, porque essa era uma região contestada. Cadê o Paraná? O Paraná pertencia a São Paulo. Ok? Então, pessoal, era um período ainda que nós não tínhamos a atual configuração geográfica, territorial, política e econômica que nós temos hoje. Era tudo diferente. E o pessoal estava revoltado. E no caso da Cabanagem, tá? Era uma revolta de cunho separatista. Tinham outros problemas envolvendo essa revolta, pessoal? Sem sombra de dúvida. Nós vamos ter outras situações envolvendo essa revolta, e no decorrer dessa aula eu vou explicar para você com mais propriedade para que você entenda tranquilamente. Vamos entender aí um pouco do contexto histórico de tudo que aconteceu? Tá? Então, como eu já falei anteriormente para você, de 1835 a 1840, que foi o período desta revolta, o Brasil vivia o que nós chamamos de período regencial. Tá? Quando Dom Pedro I ele abdica o trono, ele deixa o trono em favor do seu filho, Dom Pedro II, que tinha apenas 5 anos de idade. Por isso, regentes foram instituídos, e isso a partir da Constituição de 1824, que dizia exatamente isso, que a partir do momento
em que o governo do Brasil ficasse nas mãos de um herdeiro e fosse menor de idade, o Brasil seria regido por uma regência trina, tá? Trina provisória, ok? Contudo, senhoras e senhores, nesse momento da história do Brasil, várias províncias queriam ficar da mesma forma como estavam. Na aula passada, eu passei isso para você e a situação era o seguinte: portugueses eram líderes, portugueses chefiavam, portugueses estavam à frente. Então, eles gostariam de ficar exatamente na condição como estavam, submissos a um império. Eles não aceitavam esse negócio de separar, tá? Ou eu fico nas mãos de um imperador que venha de linhagem real, porque lá desde a Idade Média, pessoal, acreditava-se que o rei era um ente escolhido pelo próprio Deus. Entendeu? Então, todas as vezes que, por algum motivo, o rei saía do poder, a população achava aquilo um absurdo. Porque quem colocou o rei governando ali foi o próprio Deus, então por que estão tirando ele fora? Então, algumas províncias não aceitavam isso de jeito nenhum. Não era o caso da província do Grão-Pará. Uma das características importantes, pessoal, da província do Grão-Pará é a proximidade com a Europa, tá? Então, nós temos que levar isso em consideração. Essa proximidade com a Europa que favorecia as questões comerciais, tá? Sobretudo de drogas do sertão, que desde o início do processo de colonização já era trabalhado no Brasil a extração desses produtos que eram muito importantes ali na Europa: cominho, pimenta do reino, madeira, uma série de outros produtos, baunilha, entre outros produtos que eram muito importantes. Muito bem? Essa insatisfação deu a algumas dessas províncias esse desejo de autonomia. Então nós vamos ter aí diversas insurreições, que é como nós chamamos essas revoltas. Então, além da revolta que nós estamos tratando aí, tá? Da cabanagem, nós vamos ter farroupilha no Rio Grande do Sul, vamos ter balaiada, sabinada, enfim, são as mais importantes desse período aí em várias partes do território nacional. Isso em todas as regiões ali do Brasil, com exceção talvez do Centro-Oeste, tá? E talvez ainda do Sudeste, mas no Sul, no Nordeste brasileiro e no Norte, nós vamos ter essas revoltas, essas insurreições, algumas, né, a maioria delas de caráter separatista e outras de caráter federalista provisório, enquanto o imperador Dom Pedro II não atingia a sua maioridade. Ok? Então, esse era todo o contexto que o Brasil vivia. Era dentro de todo esse modelo aí governamental, dentro dessa estrutura governamental, que esta revolta estava inserida. Olha só, mais uma vez, para que você entenda aí, ó, a província do Grão-Pará, tá? Amazonas, Pará, Amapá, Roraima e Rondônia, ó. Parte de Rondônia estava lá sim, hein? Tá? Estava incluída na província do Grão-Pará, ou seja, gigantesco. Só para você ter uma ideia, existe uma cidade do Amazonas hoje que é do tamanho, é maior do que todo o estado de Santa Catarina. Tá? Existe uma cidade do Amazonas que é maior do que países da Europa, como Noruega. Entendeu? Então, nós estamos falando de um território gigantesco. Tá? Vai dar um percentual aí de quase 40% do território nacional. Então, né, é lógico, pessoal, que existiam fatores, né, além do simples desejo de se separar. Porque esse período no Brasil foi um período de fome, foi um período de muita dificuldade financeira. Se bem que, se nós analisarmos o contexto de vida do povo da região norte do Brasil, é um povo que, logicamente, vivenciou todos esses problemas junto com o restante do Brasil, mas dada a biodiversidade, dada a hidrografia da região amazônica, esses problemas eles eram um pouco menores do que na região Nordeste, por exemplo. Tá? O Sul, logicamente, tinha outras características, enfim, mas essa região, ela, mesmo assim, ainda passava por alguns problemas e a fome era um deles, com certeza. Muito bem? Então, só para você ter uma ideia, nessa época, a província do Grão-Pará estava muito mais ligada a Portugal, tá? A Lisboa, que era a sede portuguesa, do que com o Rio de Janeiro, que era a capital brasileira na época. Tá? Então, a província do Grão-Pará, ela vai ser uma das últimas
a aceitar a independência do Brasil. Ela não vai aceitar a independência do Brasil de jeito nenhum, entendeu? Então, ela fica alheia durante muito tempo ali, tá? Por mais de um ano. Então, só em 1823 é que de fato eles vão chegar à conclusão de que o Brasil, pronto, foi entregue para as mãos de uma pessoa e não estará mais ligado a Lisboa ou ao Império de Portugal, tá bom? Então, nós estamos vendo aí uma região clamando por autonomia. E foi dessa forma que muitos países na América conseguiram se tornar independentes. Falei para você na aula passada que as províncias espanholas conseguiram, dessa forma, se tornarem independentes. Tá bom, pessoal? Então, olha só, essa província ela teve um alcance gigantesco, tá? Eu estou gravando essa aula para você da cidade de Humaitá, no estado do Amazonas, tá? E é interessante notar que essa revolta chegou aqui, tá? Porque ela se espalhou pelos rios, tá? O Rio Amazonas, Rio Madeira, Rio Tocantins, todos esses rios e seus afluentes foram recebendo essas informações dessa revolta, desse processo de independência que estava sendo clamado. Temos que levar em consideração, pessoal, que desde Pedro Álvares Cabral, o intento de governabilidade por outros povos, inclusive o povo espanhol, o povo francês, ao povo holandês, próximo dessa região, já era cogitado, uma vez que a partir do Tratado de Tordesilhas, que foi aquele acordo feito entre Portugal e Espanha, essas terras aqui, originalmente, seriam relegadas à Espanha, tá ok? Mas, como existia uma lei anterior que diz, ó, que o lugar que nunca pisou, quem pisar primeiro é o dono, né? Então os portugueses acabaram avançando primeiro, então conseguiram ter aí, desde ali do início, início não, né? Mas meados ali do século XVI, ali por volta do ano 1540, tá? O rio Amazonas ele já foi penetrado profundamente e essa região toda passou a ser conhecida, mapeada, tá? E vilas já foram assentadas, enfim. Então, quando insurge isso, algumas centenas de anos depois, tá? Esse desejo de se tornar independente volta à tona novamente. Tranquilo, pessoal? Tá de boa? Então vamos continuar. Então, olha só, o nome desse movimento, cabanagem, é devido a esse modelo de casa que eu trouxe aqui para você. Ó. Isso aqui são palafitas, tá? Mais conhecidos como palafitas ou cabanas. Tá? Por quê? Porque é uma região de uma hidrografia muito ampla. Todo mundo mora perto de um rio. Tá? E na região norte, que é a região de onde eu gravo esse vídeo para você, eu não sei de que lugar do Brasil você nos alcança, né, aí assistindo essa aula, mas na região norte do Brasil é muito comum, pessoal, na época da enchente, muitas vezes essa enchente chegar a lugares inesperados aí. Tá? Então você pode estar uma época do ano num lugar seco e de repente no momento da cheia as águas alcançam distâncias muito grandes. Por isso há um costume no interior, né, de em muitos lugares se construírem casas elevadas, tá? Que são as chamadas palafitas ou cabanas, que podem estar à beira de rios ou não. Muitas vezes eu estou distante a 1 quilômetro do rio, mas na época da cheia o rio vai chegar lá onde estou. Tá? Então isso é bem costumeiro aqui nesta região. Tá joia, pessoal? Continuando. Quais foram as principais causas da revolta, além tá, desse projeto separatista? As disputas políticas territoriais motivadas pelas elites do Grão-Pará. Isso acontecia não só no Grão-Pará, meu querido. Acontecia em todo o Brasil. Ok? Em todo o Brasil. Daqui a pouco, pessoal, nós vamos viver um momento no Brasil, daqui a alguns poucos anos depois desse momento aqui que eu estou passando para você, onde o Brasil ele deixará de ser um império, tá? E ele passará a ser uma república. E vamos viver no Brasil um período chamado de coronelismo. Esse período chamado de coronelismo, ele não começa lá na república, ele já começa no império. Tá? E ainda hoje, 2021, que é quando eu gravo essa aula para você, existem ainda pessoas que dominam os vários estados do Brasil. Famílias que dominam no Brasil até hoje. São conhecidíssimas, grandes donos de rede de televisão, políticos. Tá? Eu vou falar de uma próxima revolta aí que a família de um cidadão aí que já foi senador, que já foi presidente da República, manda no estado. Entendeu? Desde essa época. Estão sempre no poder. Tá? Então, pessoal, essas elites, eu já estou no segundo tópico aqui, tá?
Aqui, ó, no segundo tópico. Essas elites provinciais, elas queriam tomar todas as decisões. Então já havia um início de processo de democratização, de ouvir o povo ali e tal, mas essas elites não permitiam que os anseios do povo chegassem até a liderança imperial do Brasil. Ok? Então, inclusive, que já é o terceiro tópico, havia um descaso completo e absoluto, tá, para com os habitantes do Grão-Pará. Ninguém estava nem aí. Nesse momento, o que importava para o Brasil era o Rio de Janeiro, a região sudeste, né? Era o que importava para o Brasil. E talvez, lá com raríssimas exceções, o Nordeste, pela proximidade com a Europa. Tá? E ainda com alguns produtos que saíam dali e que eram importantes para a economia do Brasil. Tá bom? Então, pessoal, já falando no quarto tópico ali, ó, os cabanos, por sua parte, queriam melhores condições de vida e de trabalho. Por quê? Porque era um povo pobre. Era um povo pobre, tá? Que vivia da subsistência, do extrativismo, tá? De pequenas culturas, ali pouquíssima pecuária, bem pouca pecuária, tá? Então, pessoal, nós temos que levar em consideração que essa insatisfação popular, né, do povo ali passando por um momento negativo, fez com que as elites olhassem para o governo imperial e falassem, olha, o povo está insatisfeito. O povo não está feliz, o povo não está achando legal como está o governo, entendeu? Na verdade, essas elites estavam utilizando o povo como massa de manobra, pessoal. Entendeu? E por incrível que pareça, até hoje esse tipo de situação política acontece. Tá? Utilizam o povo para que consigam chegar aos seus objetivos. Uma vez que esses objetivos são alcançados, esquece o povo para lá. Tá? Não queremos mais contato com o povo, porque o que é importante a partir de agora, né, é que eu estou no poder. Eles estavam no poder, os coronéis do poder, né, já desde aquela época, tá bom? Mas vamos entender melhor como que aconteceu essa revolta, tá joia? Então, pessoal, desde 1822, tá, muitos comerciantes portugueses habitavam essa região, tá? Porque apesar de toda a pobreza da maioria da população, é uma região rica pela sua biodiversidade, pelos vários produtos que podem sair dali. E nisso o pessoal português, os portugueses que habitavam no Brasil, eles se aproveitavam desse contexto. Nós temos um imperador aí, ó, que é português, entendeu? De família real portuguesa, e eles tinham privilégios. Então essas elites que eram do lugar, eles não aceitavam que portugueses tomassem a frente nos negócios, tá? Então, por outro lado, o governo central não estava dando muita bola para isso e nem para os outros problemas que eles viviam, tá? Então, o povo, de forma geral, estava insatisfeito, tá? Então, além disso, havia uma repressão muito grande, tá, do governador da região, que era o Bernardo de Lobo de Souza, a todo mundo que, de repente, se manifestasse de alguma forma. Tá? Esse cara mandou prender muita gente. Ele mandou deportar muitas pessoas. Entendeu? Todos que fossem contrários a ele, ele mandava cair fora de lá, porque ele queria ter o domínio completo e absoluto de toda a região. Pessoal, então, em 1835, lembra, ó, bem, exatamente época ali, auge do período regencial, que é esse período importante para nós. Tá? Dois nomes aí vão se destacar, que é o Félix Clemente Maucher e Francisco Vinagre. Tá? Como é que eu faço para não esquecer? Você lembra sempre daquele produto que a gente coloca na salada, tá? Vinagre, que você vai lembrar quando cair lá na prova, ok? O que esses caras vão fazer? Vão executar o governador, cara. Ó. Vão matar o governador mesmo, entendeu? E o Maucher, tá? Félix Clemente Maucher, ele é levantado ali pelo povo, é indicado pelo povo para ser presidente da província. Tá? Então eles se apoderaram de armamentos, se apoderaram de todas as situações que eles precisavam para ir combater o exército imperial, que com certeza em algum momento se levantariam contra eles. Então eles se fortaleceram. Tá? Mas o Félix Clemente Maucher
ele não era um camarada muito bom das ideias, entendeu? Porque com o passar do tempo, ele se revelou um grande farsante. E a partir de determinado ponto dessa história, ele começa a reprimir revoltosos. Tá? E um deles era o senhor Eduardo Angelim, que era um dos líderes, né? Um líder menor ali dessa revolta. Tá? Manda prender o cara e Maucher acaba sendo morto. Tá? E ele é substituído por aquele primeiro camarada que eu falei para vocês, Vinagre, Francisco de Pedro Vinagre. Então, pessoal, em 1835, tá? Vinagre aceitou a sua rendição mediante a anistia dos revolucionários, tá? Por uma série de fatores, nós vamos acabar vendo isso para frente, tá? Mas ele acaba se rendendo por vários fatores, entendeu? O povo era pobre, ele foi traído, ele foi preso, enfim, várias situações vão levar aí. Uma delas foi que o seu irmão, tá, o irmão de Antônio Vinagre, ele acaba sendo ali o camarada que vai reorganizar forças, tá? Ele vai atacar o palácio em Belém e ele vai reconquistar. Então, ó, primeiro o movimento ele cai, daqui a pouco o movimento ressurge de novo, tá? Ainda em agosto de 1835. Tá? Então esse camarada, que era o irmão do Vinagre, que é o Eduardo Angelim, ele vai ser eleito aí presidente desse novo governo. Tá? Um governo republicano, um governo aí independente, tá? E que vai se enfraquecer novamente. Por quê? Porque o povo era pobre, desprovido de conhecimento, por mais que eles conquistaram armamentos lá atrás, não era o suficiente ali devido aos vários embates do governo imperial contra eles. Tá? E foi em 1836, pessoal, que o regente, que é o padre Feijó, ele mandou o brigadeiro Francisco José de Souza, tá, detonar o Pará, tá, bombardear o Pará, tá, com força total. Então, Belém do Pará foi bombardeado nessa época, né, logicamente o lugar onde era o assentamento ali dos cabanos. E, inclusive, para que ele conseguisse esse intento, ele contou com a ajuda de mercenários. Quem são os mercenários? São guerreiros que lutam só por dinheiro. Então vieram pessoas de outros países, outras regiões, tá? Além dos soldados imperiais. Então essa revolta ela foi sufocada. Eduardo Angelim foi enviado para o Rio de Janeiro. Tá? E em 1840, então, já foi o final de tudo. Tá? A dispersão total. Parte desses revoltosos foram presos, parte foram mortos, tá? E inclusive isso se estendeu até algum tempo depois. Tá? Em 1840, quando Dom Pedro II chegou ao poder, parte desses revoltosos eles foram anistiados. Isso é uma característica muito interessante de Pedro II, e eu já falei isso nas aulas anteriores, né? Que ele tinha esse tom conciliador. Ele falou, não, o cara se revoltou lá, ele tinha os motivos dele, mas se ele resolver parar agora, nós vamos fingir que não aconteceu nada, que não teve problema nenhum. Tá? Então ele anistiou parte desses revoltosos e parte morreu mesmo. Tá? E morria enforcado mesmo, sem sombra de dúvida. Tá joia, pessoal? Pessoal, e quais foram as consequências? Qual foi o final de tudo isso? Alguns escaparam, alguns fugiram, tá? Alguns morreram, né, que foi um percentual altíssimo, tá? Cogita-se hoje aí num percentual entre 30% e 40% da população do Grão-Pará, tá? Muitas e muitas pessoas. As populações ribeirinhas, cara, foi em massa dizimada, tá? Inclusive pessoas da elite local. Porque a elite é que arquitetou e o pessoal mais pobre, os chamados cabanos, foram utilizados como massa de manobra. Tá bom? Nessa época o Brasil teve uma perda financeira muito grande, porque uma das economias do país estava baseada no tráfico de escravos. E essa região, nesse momento, paralisa isso, tá, para viver o seu momento de revolta. Tá, para viver ali aquela situação de busca da sua independência. Então isso desestabilizou o país inteiro. Tá? Então foram essas as consequências aí, e a região do Grão-Pará retorna a fazer parte do Brasil, como uma das províncias do Brasil, e até hoje os vários estados que compõem essa região, anexado ainda de outros territórios, fazem parte da grande região norte brasileira.
Tá joia, meu aluno? Tranquilo, minha aluna? Muito bom estar com você. Eu espero que você tenha entendido esta aula, tá? Eu gostaria que você fizesse anotações pertinentes. Se ficou alguma dúvida, tá? Eu trouxe aí esses slides para você que estarão disponíveis junto com os exercícios e você pode também procurar outras fontes. Sempre estou estimulando você, meu aluno, minha aluna, a buscar outras fontes de estudo que são importantes para você. Tranquilo? Te vejo na próxima aula. Nós daremos continuidade com mais uma revolta regencial na próxima aula. Muito bom estar com você. Tchau, tchau e até lá.